Olá, sejam muito bem-vindos a um novo trabalho, o podcast Espiritismo Cristão, que vem trazer mensagens, vem trazer esclarecimentos, vem trazer um pouco de informação sobre a questão da espiritualidade e propriamente do espiritismo e a importância da gente entender um pouquinho melhor e poder aprofundar o nosso conhecimento nessa doutrina, nessa filosofia, né? Enfim, né? Cada um dá a nomenclatura, mas o importante é que é um conhecimento muito vasto e que pode nos dar muitas respostas, pode nos dar muito esclarecimento e muito alento para as nossas vidas. Então eu agradeço desde já a sua audiência, você que nos acompanha, e agradeço também aqui o seu Luiz Miller, que estará sempre com a gente, o Daniel Goulart também, o capitão. Muito bem-vindos ao nosso trabalho. Espero que possamos levar longe aí a nossa mensagem. Muito obrigado. Eu vou iniciar então pedindo para que o seu Luiz Miller faça uma breve oração, que possa aí trazer um ambiente bacana, né, tanto para nós que estamos aqui, quanto para vocês que nos acompanham aí remotamente. Muito obrigado, Anderson. Então convidamos os irmãos presentes e aqueles que estiverem nos assistindo futuramente a, neste momento, focalizar a figura de Jesus em nossa tela mental, né, para, em primeiro plano, agradecer por esta oportunidade que estamos tendo, que eu gosto de chamar de um grande portal que está se abrindo para que possamos ir colocando as ideias espíritas cristãs aos nossos irmãos. Então, nesse momento, nós estamos rogando a Jesus bênçãos e paz para todos os nossos irmãos de uma forma geral, e também pedindo que Jesus permita que espíritos de luz, principalmente irmãos trabalhadores da equipe de Francisco Cândido Xavier, que possam estar nos dando a cobertura para que possamos passar as melhores ideias para os nossos irmãos que estiverem a nos ouvir. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Muita paz a todos. Muito bom, Sr. Luiz Miller. Temos aí, né, muito assunto para poder conversar, para poder falar. Mas como havíamos conversado previamente, é importante a gente começar da base, né, do começo, né? Existem muitas confusões, muitas ideias, né? Muito ocultismo na mente das pessoas com relação ao espiritismo, né? E que existem também várias religiões, né, que também tem essa questão da espiritualidade, até algumas questões similares, né? Mas eu queria começar, acho que falando assim, o que é o espiritismo, onde é que nasceu o espiritismo, da onde vem isso, seu Luiz Miller? Muito obrigado, Anderson, pela pergunta, né? O espiritismo como doutrina espírita, ele vai nascer na França, né? A 18 de abril de 1857, com o lançamento deste livro, né? O Livro dos Espíritos, que forma a base da doutrina espírita. Allan Kardec, pseudônimo de Hippolyte Léon Denisard Rivail, na França, ele lança em Paris, nessa data, esse livro, né, que é produto das mensagens dos espíritos já com luz, espíritos luminares, não iluminados, né? Porque eu gosto de dizer que iluminado é aquele que não tem luz própria, né? Então são luminares, espíritos luminosos, mensageiros de Jesus, que vieram trazer para nós o cumprimento da promessa de Jesus, quando lá na última ceia ele promete enviar o Consolador, que viria, né, nos ensinar todas as coisas e relembrar tudo o que vos tenho dito. Palavras de Jesus, né? Então vem nessa data, 18 de abril de 1857, se materializando na Terra com o lançamento desse livro, o Espiritismo
como doutrina, né? Porque se nós formos olhar espiritismo como manifestações mediúnicas, nós vamos ver que isso sempre existiu. Faz parte da história da humanidade, né? Exato. Agora, como doutrina, por isso que é bom nós separar espiritismo de doutrina espírita. É a mesma coisa? Em parte, sim. Né? Em parte, sim. Só que, para mim, doutrina espírita é um produto, né? Exatamente desses espíritos luminares que vieram trazer essas mensagens, respondendo aquelas perguntas, né, elaboradas por Allan Kardec, né, pelo professor Hippolyte, e com essas respostas ficou consolidada, que sim, na Terra, né, a presença do Consolador, que na verdade isso aqui, esse livro dos Espíritos, é uma sequência do Novo Testamento, é uma sequência porque vem esclarecer exatamente aquelas ideias que lá estão, né, de uma forma cada vez mais clara, de acordo com a evolução nossa atual. Né? Então, onde nós vamos observar que Jesus, ele aparece como nosso modelo e guia. Então, é espiritismo cristão por isso, né? Então, nós estamos, como doutrina espírita, como espiritismo, sendo os continuadores da doutrina de Jesus, né? Só que a doutrina espírita procura a essência da mensagem de Jesus, né? Então, nós não nos prendemos muito aos fatos históricos em si. Os fatos históricos, né, geográficos, topográficos, são importantes para nós entendermos e procurarmos verificar o que existe ali de mensagem oculta naquele instrumento de comunicação, né? Porque, na verdade, é um instrumento de comunicação que Jesus usa. Como nós hoje usamos palavras, Jesus também usou palavras como instrumento de comunicação, mas cada palavra, cada passagem daquelas que nós vamos encontrar no Evangelho, elas, como eu disse, elas são palavras, elas encerram uma ideia. Nós precisamos então ir trabalhando, pensando, né, para poder verificar. Nós poderíamos dizer hoje o que Jesus quis dizer com aquilo, né? Qual a mensagem que ele passou para mim, porque nós entendemos que hoje, ao estudarmos o Evangelho do Cristo, nós, ao lermos uma passagem, Jesus vai estar falando para as pessoas de então, mas também para o leitor, né? Para nós que estamos naquele momento, nós estamos recebendo para nós, né? Mensagens que não acabam, a mensagem está sempre sendo renovada, né? Sempre sendo renovada, porque nós, de certa forma, passamos a conhecer a doutrina, né? O Evangelho do Cristo, mas só o conhecimento não basta, né? É preciso que ela seja meditada, sentida, vivida, né? E isso vai acontecer ao longo do tempo, né? Das fases, e é importante então que venha a repetição dessas mensagens para que a gente possa ir cada vez mais sendo advertido com relação à nossa situação, em que nível nós estamos, se estamos aproveitando aquela mensagem para nós, ou estamos pensando que bom que o fulano de tal estivesse aqui para escutar essa palestra, essa palavra, né? Mas na verdade ela é direcionada para o leitor, né? Ou então para o ouvinte que estiver ouvindo uma palestra, uma mensagem, né? Senhor Luiz, assim, o senhor falou, né, que a doutrina nasce com essa comunicação que houve ali nesse período de comunicação, né? E o Allan Kardec, que é esse pseudônimo que ele usa, foi um codificador, né? Ele juntou essas mensagens todas com esses espíritos luminosos e compilou isso em perguntas e respostas. Então, para quem não leu, não conhece, é basicamente isso. Ele pergunta tudo, né? Por que as pessoas morrem? O que acontece quando morre? Por que os animais, o quê? Por que tem sofrimento? Por que... São perguntas. Mais de 1000 perguntas, né? 1019 perguntas, né? Então, assim, e essa espiritualidade luminosa vai respondendo isso. Então, o senhor falou dessa comunicação. Na verdade, essa comunicação existe desde lá do Velho Testamento, né? Então, claro. A impressão que eu tenho que nós, o mundo moderno, de certa forma, imagina que o mundo
antigo era um mundo paralelo, que era outro universo, eram outros seres humanos, né, especiais, e na verdade é uma continuidade das coisas, né? Exatamente. Então nós vamos encontrar no Egito, na Pérsia, na Índia, na própria Palestina, enfim, durante a história humana, né? Porque o ser humano, o que é? O que somos nós, né? Nós somos consciências imortais, espíritos ou almas, como queiramos, né? E com essa questão da imortalidade, é uma das questões fundamentais para todos nós, para que nós possamos entender cada vez mais o que somos, o que estamos fazendo aqui, de onde viemos e para onde vamos. E a doutrina espírita, com o Evangelho de Jesus, nos dá respostas a isso, e passamos a entender a importância da nossa encarnação. Porque também falando em encarnação, nós vamos ver que a doutrina espírita tem esse princípio, um deles que é fundamental, que é chamado de reencarnação. Né? Perfeito. Mas por quê? Porque essa consciência imortal que somos, ela não é nova, né? O nosso corpo tem uma idade cronológica, mas o ser consciente que nós somos, a consciência que nós somos, ela existe sei lá, se perde nos evos, né, da história. Né, pois é, Luiz, a reencarnação, digamos assim, é um ponto, né, crucial, né, na nossa crença, vamos dizer assim, no que nós acreditamos, né? Mas a gente fala nós não, né? São muitas religiões que acreditam, desde o judaísmo, né? Tava vendo esses dias, né? Tem muita coisa semelhante, né? Na questão da causa e efeito, que acho que é algo que a gente acredita também, né? E assim, acho que todas as religiões orientais também, né? As crenças orientais acreditam na reencarnação, né? E o próprio cristianismo antigo até um momento acreditava na reencarnação, né? Nesse processo, né? Em concílio, ela foi proibida, né? Em concílio, se não me engano, de 525, uma coisa assim, né? Lá em Constantinopla, né? E foi proibida a reencarnação e também a comunicabilidade dos espíritos, que é a mediunidade, né? Mas nós ficamos imaginando a reencarnação e a mediunidade como lei natural, uma lei divina. Como é que pode um decreto de gabinete, né, proibir? Isso não é possível. Por exemplo, na mediunidade nós vamos encontrar lá no Antigo Testamento a proibição que Moisés teria colocado. Mas nós vamos ver que ele próprio se comunica no Monte Tabor. Né? Quer dizer, se fosse uma coisa proibida, de fato, nem ele poderia se comunicar. Mas tem um detalhe também que eu gosto de colocar, que lá na lei está proibido invocar os mortos. Quem são os mortos? Os mortos são os defuntos. E isso não se faz. Alguém evocou um defunto para vir se comunicar. E sim aquele espírito que habitava naquele corpo. Né? E isso não pode ser proibido, porque isso faz parte da lei divina, isso faz parte da lei de Deus, né? Isso é muito importante que a gente entenda tudo isso. E penso que a colocação que lá no Monte Tabor, onde aparece Moisés e Elias, né? Todos os dois já desencarnados, né? Duas personalidades muito interessantes e importantes, vem a nos trazer, digamos assim, a confirmação de que os trabalhos de comunicações mediúnicas bem orientados sobre a égide de Jesus, e nós chamamos mediunidade com Jesus, né? Porque mediunidade sem Jesus é complicado, porque ela pode servir, né, de mercantilismo, coisa parecida. Mas com Jesus... Ocultismo. Exatamente. A mediunidade com Jesus, ela objetiva o bem do próximo, né? O amor ao próximo, exatamente a vivência recomendada por Jesus, né? Capitão, conta pra gente como é que o Espiritismo entrou na sua vida, como é que você teve contato com a doutrina, porque eu acho que isso é interessante a gente saber. A doutrina espírita, eu a encontrei, né, de uma forma um tanto quanto atabalhoada, pois eu estava procurando uma religião na época, isso quando eu morava ainda em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e foi me apresentado um espiritismo um tanto quanto desencontrado com a realidade que eu vivia, que era a realidade acadêmica, né? Então,
a gente era muito positivista, a gente queria provas, e alguém veio falar em vida em outros planetas, né? Então, infelizmente, naquele momento, a pessoa que fez a palestra, ela não soube peneirar aquilo que ela podia falar para aquele público com quem ela estava se comunicando. Eu achei uma coisa totalmente fora de propósito, né? Pois eu acreditava em vida em outros planetas, mas eu acreditava numa vida como a nossa aqui, né? Com esse tipo de constituição física que nós temos. Atualmente nós temos noção de que a vida em outros planetas não é exatamente igual a nossa. Algumas iguais, outras mais eterizadas, diferentes, com constituição ligadas àquele orbe onde se apresenta. Então, naquele primeiro contato, foi em 89, eu achei aquilo uma loucura. Uma loucura, totalmente estranho. E em 91, quando eu cheguei na Amazônia, eu tinha um amigo de longa data que, por acaso, e nada é por acaso, nós fomos transferidos juntos e fomos morar de frente, um da casa do outro. E eu tive um problema sério, um apêndice supurado, eu fui ser operado em Porto Velho. Ao retornar, eu tive que ficar 1 mês de cama, pois minha cirurgia abriu. Nossa. Né? Então, uma cidade que não tinha rádio direito, porque as rádios, ora tinha luz no setor das rádios, ora não tinha. Quando tinha lá, não tinha no setor da minha casa, que eles fazem um racionamento, né? A cidade tinha problema sério de fornecimento de energia. Então, eu ficava sem nada para fazer e eu, desesperado, pedi para esse meu amigo, que morava em frente, um livro para ler, né? E ele me trouxe um livro espírita e eu, naquela sede que eu estava de ler... Que livro? O Mundo que eu encontrei, do Luiz Sérgio. Né? E esse livro, quando eu li, não, era o que eu estava procurando, tem todo sentido, né? Por quê? Porque ele é muito semelhante ao nosso lar. Luiz Sérgio chegando no plano espiritual, depois de ter desencarnado num acidente de automóvel, e descrevendo tudo que ele encontrou lá. Então, aquela descrição, parece uma coisa lógica, né? Faz sentido. Faz sentido. E isso eu li numa tarde, para quem conhece o livro, ele não é tão grosso, as letras são grandes, né? E eu esperei esse amigo chegar do trabalho, no que ele chegou, me traz outro desses livros aí. Aí ele trouxe Exilados de Capela, aí eu li, né? Edgar Armond, né? E aí eu fui lendo, e eu fiz um curso intensivo de 1 mês na cama, lendo livros espíritas. Quando eu pude levantar, já foi dentro da casa espírita já para poder começar a estudar e trabalhar, né? Então, o descortinar realmente foi através das obras, porque uma coisa que tem que ser muito cuidado para que público estamos falando e que conteúdo nós estamos passando. Exatamente. Tem que estar ao nível daquele público que está ouvindo, né? E aos poucos vai aprofundando e explicando por que tem vida em outros planetas e que vida é essa. O conceito, né? De vida, né? O conceito de vida, né? Então, porque toda vez a gente pensa na vida que nós conhecemos. Claro. Né? A vida orgânica que nós conhecemos. E a vida, ela vai muito além disso, né? A vida espiritual é a verdadeira vida e nós pouco conhecimento ainda temos dela. Exato, né? Isso é interessante. Aqui mesmo, no plano em que nós vivemos, né? O conceito de vida parte do orgânico, né? Para cá. Mas nós entendemos que desde o inorgânico, porque a vida na Terra começou pelo inorgânico, né? Primeiro apareceram os inorgânicos, para depois que surgirem, né? Os primeiros aminoácidos, tudo como fusão daquele processo químico inicialmente, bem mineral, né? Então nós entendemos que o princípio inteligente, que é aquele princípio que Deus criou, que a gente pode chamar de consciência, já começa ali no átomo que está no reino mineral. Perfeito. Isso nos leva até a pensar, indo ao encontro da fala do capitão, né, a questão do tipo de vida que existe em outros planetas. Porque nós vamos encontrar planetas que têm só areia. Então não tem vida? Claro que tem. Aquilo é feito de átomos. E os átomos se constituem de princípios inteligentes, né?
do elemento químico que comanda naquele plano. Nós aqui somos comandados pelo carbono. Por quê? Porque ele é capaz de fazer multiplicações, ligações, mais ou menos 600 vezes, enquanto que os outros elementos juntos não passam de 60. Pois é. Então vai depender sempre do elemento orgânico, químico, né, que esteja comandando aquele planeta. Mas isso não significa ausência de vida. Exato. Aí vem o conceito de vida, porque para nós, vida é a espiritual. Aí isso aqui não é vida? Mas é uma manifestação da vida, porque aqui o ser espiritual, que é a consciência, que é a vida, está se expressando nesse conglomerado celular que é o nosso corpo, né? Para mim, Seu Luiz, eu sempre, a gente cresceu dentro da religião católica, né? Tem o maior respeito a todas as religiões, eu acho que cada um na sua sintonia, né? E uma coisa que eu acho bonita da doutrina é que ela não quer se opor a nenhuma religião e também não quer substituir nenhuma religião, claro, né? Claro. Então a gente tem muitos irmãos que vão no centro, que vão na igreja, e é meu caso, né? Eu frequento várias, eu sou um cara totalmente aberto, né? Ecumênico, né? Porque eu vou em tudo quanto é igreja e não tem problema nenhum, né? Eu acho que o que importa mais é a vibração. Mas assim, pra mim, era muito uma questão de ter respostas mesmo, sabe? De você ter o raciocínio e começar a ver as coisas no mundo como elas são, né? E coisas que acontecem, mas por que isso acontece, né? E eu não tinha essa resposta, assim, de certa forma, né? Principalmente com relação às coisas ruins do mundo, né? E o porquê disso, né? E essa busca e conversando e tal, e um dia caiu na minha mão um livro dos Espíritos. Foi a primeira obra que eu peguei, assim, e eu trabalhava numa loja de camisa, e tipo, dia de semana, assim, era super tranquilo, eu ficava assim, no shopping, era um shopping que era Americanas, quando era o único shopping da cidade ainda, né? E eu, devorei aquele livro, eu ia vendo aquelas respostas, sabe? E aquilo ia fazendo sentido, ia conectando, eu falei, putz, mas isso é... sabe, fazia todo sentido para mim, né? Então, para mim foi um grande alento, assim, de entendimento, né? Mesmo estudando sozinho, porque a gente sabe que às vezes uma pergunta daquela a gente fica horas estudando e ainda tem muitas horas para ser estudadas, né? Porque você vai entrando, é um caminho que leva a muitos caminhos, né? Sim. Né? A exemplo da mensagem de Jesus também, né? Que às vezes parece uma coisa muito simples, mas dentro daquela simplicidade tem muito significados, um conteúdo imenso, né? Exatamente. Então aquilo para mim foi assim, me deu meu Deus, eu preciso, e aí comecei a frequentar as casas e tal, né? E então isso me abriu muito a cabeça para o entendimento de vida e de existência, né? Que isso faz importante. E eu acho que a questão da reencarnação é o cerne de tudo, né? Onde muda, é onde as coisas começam a fazer sentido, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a reencarnação, Sr. Luiz, na visão do que a gente estuda, né? No que é explicado Pois é, a reencarnação, a gente vai encontrar no Evangelho de Jesus aquela célebre conversa, aquele colóquio, né, de Jesus com Nicodemos, né, onde ele Jesus vai colocar para o Nicodemos, que era um doutor da lei, né, mas Nicodemos é muito interessante os motivos que levaram ele lá. Ele disse para Jesus, sabemos que vieste da parte de Deus como um mestre para nos ensinar. Então ele foi buscar cultura, ele não foi buscar milagre, cura disso ou cura daquilo, como a maioria fazia, né? E aí Jesus vai dizer para ele, né? Em verdade te digo que é preciso que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perfeito. E aí nós vamos encontrar como resposta, né, de muitas agremiações filosóficas, religiosas, que colocam a mudança do indivíduo. Uma pessoa que era um criminoso deixa o crime e passa para uma vida honesta, nasceu de novo. É claro que nós aplaudimos essa ideia e concordamos com essa ideia, só que Jesus não ficou nisso. Ele vai falar do renascer da água e do Espírito.
né? Onde apresenta a importância de você estar renascendo, né, biologicamente, que está representando a água, e do espírito com as suas transformações. Nós podemos ter várias encarnações biológicas sem ter o renascimento do espírito. Quer dizer, claro que em cada reencarnação a gente volta sempre um pouquinho melhor, né? Porém, a grande oportunidade, a programação que foi feita no plano espiritual para aquele espírito que reencarnou, a grande maioria não aproveita, né? Então, porque nós sabemos que essas existências que nós temos, elas são colocadas ao nosso dispor para o crescimento do espírito, né? Porque Jesus vai falar nesse processo evolutivo que nós defendemos, quando ele disse: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Ali, ele, com essas palavras, ele enunciou a lei de evolução. Porém, ele falou para quem? Para o espírito. Tudo que Jesus falou, ele se dirigia ao espírito, né? Seu Luiz, o senhor citou a Bíblia ali, né? E para mim tem essa parte, mas que cabe a interpretações, né? Como o senhor comentou. Mas tem uma que para mim não tem o que interpretar, que é quando ele fala que Elias já veio e fizeram dele... É Marcos, né? Marcos, né? Os apóstolos perguntam, né? Em verdade, falaram que Elias voltaria, que Elias voltaria, sim, né? E aí ele comenta que, não, eu digo a vocês que Elias já veio e vocês fizeram o que quiseram. E em Marcos ele fala, e os discípulos entenderam que se tratava de João Batista. Claro. O que você tem a interpretar disso? Não, mas olha só, é importante que você tocou nesse ponto. Por que eles ficaram em dúvida? Porque um outro evangelista não tem esse comentário final. Ele não fala isso, né? Mas vamos verificar por que eles ficaram em dúvida. Porque naquele momento que eles fizeram a pergunta, eles colocaram Jesus em xeque. Perfeito. Por quê? Porque eles viram Elias lá no Monte Tabor, porque isso aconteceu quando eles estavam descendo do Monte Tabor. Quando eles estavam sequência. Uma sequência, né? Então lá eles viram Elias. E aí eles vão dizer, mas espera aí, mestre, como quem diz, quem é que está certo? Né? Dizem que Elias teria que vir, mas Elias eu vi ali, ele não veio. E aí Jesus responde: em verdade vos digo que Elias já veio. Aí é o processo reencarnatório. Elias veio aqui com o nome de João Batista, né? E João Batista era a reencarnação de Elias, né? E aí o evangelista vai dizer, né, que eles entenderam que se tratava de João Batista. Isso fica bastante claro, né? Legal. Então, talvez mais reveladora do que a resposta de Jesus foi o que ele não disse. Porque ao ser interpelado com essa pergunta, Elias não teria que vir, né? Se a reencarnação não fosse uma coisa admissível, Jesus, na mesma hora, teria que ter falado: como assim vir? Como ele vai vir de novo se reencarnação não existe? Claro. Então, é uma coisa clara, porque ele não deixaria eles com o ensinamento errado. Falar, isso não tem. Isso não existe. E ele é o contrário, ele diz que já veio. E como ele já Elias já morreu e já foi. E está na casa do pai, né? Está na casa do pai, exato. Mas ao contrário disso, ele não os corrige, nem repreende, ele simplesmente diz, ele já veio. Se ele já veio, só pode ter sido outra reencarnação. Claro. Porque aquele corpo que Elias teve, ele não teve de novo. Ele veio como João Batista, como Marcos depois vem a revelar. Então, não tem... A gente, quando tira a reencarnação dessa equação da vida espiritual, quando tira a reencarnação, as coisas perdem a lógica. Porque quando a gente estuda o Livro dos Espíritos, por exemplo, que traz lá o que é Deus, que é a primeira pergunta, começa do simples para o complicado: o que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mas não passa por aí. Depois ele vai dizer também, a gente vai encontrar no texto, nos textos espíritas, que ele é justo, é bom. Os atributos. Os atributos de Deus. Se Deus é justo e bom, eu olho para o meu lado e vejo alguém sofrendo desde o seu nascimento até o seu desencarne. Como Deus é justo? Se essa pessoa nunca teve chance alguma na vida, nem de fazer o bem, nem o mal, nem o mal, e sofreu uma vida toda. Perfeitamente. Né?
Então, nós estamos aí tirando a reencarnação da equação. Quando a gente põe a reencarnação da equação, a gente vai entender que se ele veio nessas condições é porque lá atrás ele plantou para que ele viesse dessa forma nessa encarnação. E o próprio judaísmo acredita exatamente nisso, né? Aí que está. Eu queria colocar a questão da ressurreição e da reencarnação, né? Certo. O que era a ressurreição? Para eles era a volta do Espírito. Tanto é que quando Jesus pergunta para os discípulos o que dizem os homens que eu sou, eles disseram, alguns acham que você é João Batista, que é Elias que voltou, ou um dos profetas ressuscitados. Ou seja, se eles escutaram isso, eu diria assim, nas esquinas da vida, é porque essa ideia já era colocada. Era comum, né? Era comum entre eles. E é até hoje. Só que, por exemplo... Eram todos judeus, né? Claro. Quando Nicodemos fala com Jesus, ele entende o processo da lei e quando ele só não conseguia entender como é que o Espírito iria se ligar. Porque para eles o Espírito ia se ligar no corpo que já estava morto, desintegrado, etc. Né? Então ele vai perguntar como pode isso fazer-se. Então eu separo a reencarnação da encarnação. Então, enquanto ele falou Jesus falou para Nicodemos sobre a reencarnação, ele estava entendendo, porque isso era comum para ele. Ele só não sabia como isso podia fazer-se. Ele queria que Jesus explicasse a encarnação, como é que se daria essa ligação do espírito com o corpo. E Jesus não pôde falar porque ele não tinha bases, não tinha entendimento, bases para entender o processo, mas hoje, com a biologia, com a genética, né? Hoje nós entendemos esse processo, como é que um corpo físico se forma e o momento que o espírito faz a ligação. Mas isso nós sabemos hoje, com a evolução das ciências, né? Biológicas e assim por diante. Seu Luiz, a gente vai aprofundar em um outro momento, que aí tem bastante assunto, mas uma coisa que eu acho importante talvez a gente colocar aqui é talvez quebrar um pouco esse paradigma da questão mística do espiritismo, né? Que as pessoas pensam que é uma coisa mágica, e pelo contrário, é um processo muito natural das coisas, né? Para nós que estamos inseridos dentro desse conhecimento, não tem nada de extraordinário, né? Tipo, muitas coisas que impressionam as pessoas que não têm o conhecimento, né? Esses dias eu assisti mesmo um documentário sobre as EQMs no Netflix, né? Sim. E aqui você vê aquilo, e sim, pra gente é uma coisa natural, corriqueira, normal, não tem nada de espetacular, é uma coisa muito normal, né? Pra quem não tem conhecimento, nossa, e pra gente tá, beleza, é isso, é assim que as coisas funcionam, né? Então, inclusive a palavra EQM quer dizer experiência de quase morte, né? Alguém que ficou lá, sei lá, 20 minutos ou um tempo fora do corpo, e ficou provado que o cérebro estava inativo, mas eles tinham memória. Exatamente. Eles tinham lembrança de coisas que viram. Isso. Inclusive ali, na sala de cirurgia, os médicos, o que diziam um para o outro, né? Porque o espírito, relatos iguais. Relatos que depois eles confirmaram. Né? São os mesmos relatos. Sim, depois que voltaram à vida normal, né? Eles falaram com os médicos que viram isso, que viram fulano de tal, coisa parecida, e tudo confirmado, né? Tudo confirmado. Então essa experiência de quase morte, aproveitando esse gancho que você deu, eu recomendo que os irmãos possam procurar no YouTube, né? Tem um canal chamado Afinal, o que somos? Onde é um físico e um médico que discutem, recebem as pessoas que passaram por essas experiências e registram esses relatos. E existe uma quantidade enorme. Inclusive, esses profissionais já informaram do número muito maior do que aqui no Brasil tem nos Estados Unidos, né? Dessas experiências de quase morte, né? Eu lembro o primeiro livro... Que revelam muita coisa. Muita coisa. O primeiro livro foi do Dr. Mundi, se não me engano, esse é o nome, Dr. Mundi, né? Dos Estados Unidos. Isso tem muito tempo, tem mais de 40 anos. Então... Tem um ator que fez o Rei do Gado, me sumiu o nome dele agora. Era o Antônio Fagundes e o outro, que era maravilhoso. O Estênio Garcia? Não. Era o outro, que era os dois coronéis. Era o
Ah, tá. O carequinha que já desencarnou, né? Isso. Sei. Putz, me fugiu o nome dele. Pois é, eu lembro. Ele era um cara cético, Raul Cortez. Ah, Raul Cortez, isso mesmo. O Raul Cortez era cético, né? Não acreditava em nada e tal, e ele teve essa experiência e quando ele voltou, voltou totalmente transformado. Pois é. Só para deixar bem claro como é que esse processo. O cérebro, os instrumentos indicam que não há atividade cerebral. A pessoa está ali ligada a aparelhos e o cérebro está sem atividade cerebral. Ou seja, está morto, tecnicamente morto. Então não teria lembranças, não teria como ver. Quem vê é o espírito, o corpo espiritual. Sim. O perispírito está ali presente, ele vê, ele ouve, grava, e quando o corpo é reanimado, essa memória está no perispírito. E nós, ligados a esse perispírito, temos noção exata de tudo que aconteceu, tudo que se passou. Tanto que há relatos de pessoas, inclusive, que se deslocam daquele local, então tentando reanimá-la, vão até a sala de visita e dizem: fulano, eu te vi lá chorando, por que você ficou tão desesperada, não sei o quê. Não é muito... E a pessoa: mas como que você me viu lá? Você estava com um vestido assim, não sei. Porque ela estava na mesa. O capitão tocou também num ponto, assim, que é a questão do perispírito, né? Que muita gente não sabe. Aí é um mergulho profundo. Pois é. Não, mas é da nossa Constituição. Sim, o que nós somos, né? Corpo e alma. Essa é a ideia antiga, né? A ideia das religiões, né? Morre o corpo e a alma vai para outro lugar. Mas só a alma, como é que ela se manifesta? Como é que ela é personalizada? Como é que ela se personifica no astral, né? E nós sabemos que já na ligação do espírito que aquele corpinho está sendo, né, numa gestação, está sendo construído para que esse espírito possa incorporar naquele corpinho, ele é ligado através desse corpo espiritual. É um corpo que nós podemos chamar de corpo astral. Allan Kardec chamou de perispírito, né? Paulo de Tarso chamou de corpo celeste, de corpo incorruptível, né? Então a gente vê que na própria Bíblia nós vamos encontrar esses elementos, né? E outras filosofias, né, que também admitem a presença desse corpo espiritual. Então nessas horas de desligamento, nessas EQMs, né, o espírito sai com o seu corpo espiritual, sem se desligar do corpo, porque se desligar do corpo, aí não tem retorno, né? Mas ele vai, é como se fosse um campo, né, que ele fica ligado, ele vai e volta com essas informações e, claro, transfere pro cérebro físico, né? E as histórias são muito parecidas, muito parecidas, né? pessoas que não se conhecem, isso, né? Inclusive pessoas de outros países. Exatamente. Eu vi vários. Exatamente. Né? Então, quebrar um pouco essa ideia do ocultismo, né? Que é tudo um processo natural, como tudo na vida, né? Claro. Então, eu penso também que é importante nós colocar nessa discussão, nesse bate-papo, a questão de Deus, né? Porque nós falamos da justiça de Deus, que Deus é justo, né? Então nós vamos ver que os espíritos vão dizer para Allan Kardec que Deus é a inteligência suprema do universo e causa primária de todas as coisas, como já lembrou o nosso irmão capitão, né? E com os seus atributos, né? Um deles que Jesus colocou, que nós não podemos esquecer, que Deus é de misericórdia. Sede misericordiosos, como misericordioso é vosso Pai que está nos céus. A misericórdia é a maior manifestação do amor. E também João vai dizer que Deus é amor. Então não existe lugar para essas questões que colocam que Deus se ira, que Deus se vinga, que Deus isso, que Deus aquilo, porque Ele é amor, não existe lugar para o amor
no amor para essas questões materiais, né? Puramente materiais, né? Então é esse conceito que nós temos que ter, e que as suas leis, as leis que ele estabeleceu, são justas, né? A lei de evolução, a lei de causa e efeito, a lei de comunicabilidade dos espíritos, e assim, a lei de causa e efeito, então, é fundamental. É fundamental. É fundamental. É o que faz todo sentido. Né? Faz todo sentido, que mostra a justeza da sua justiça, né? Perfeito. Como nós há pouco ainda comentamos, o cenário que nós vemos é aparentemente caótico, né? Mas sabe a impressão que eu tenho, senhor Luiz, assim, quando eu paro para dar uma refletida assim, sobre as coisas, né? A gente tem, e a gente fala muito sobre isso também, a gente tem essa visão muito antropomórfica de Deus e das coisas. Das coisas. A gente imagina que tudo, assim, eu vejo a nossa sociedade, é um paradigma, assim, em muitas coisas nós evoluímos tecnologicamente, então chip, computadores, inteligência artificial, podcast, né? É uma evolução, assim, estudos, pessoas, não sei o quê. E a questão da espiritualidade, esse conhecimento, ele evolui muito pouco, assim. É uma coisa que avança muito pouco. Então, assim, as crenças são as mesmas crenças. Claro. Então, a gente não existe essa busca, claro, né? Não sei por que motivo, não sei explicar isso. Na verdade, Anderson... Então a gente imagina que Deus é o velhinho no céu de cabelo branco e estendendo a mão, né, e tal. E assim, mas só que quando a gente para pensar e ver o tamanho do universo e o que é o nosso planeta nessas milhões de estrelas e galáxias, entendeu? A gente tem que parar para pensar nisso, né? Quando a gente pensa em Deus, a gente olha muito pro nosso umbigo, né? E a gente acha que ele tem que ser igual a nós. Exato. Que ele seria feito em mais semelhança de nós, não o contrário, né? Mas por que o senhor acha que digamos assim, há tanta estagnação nesse conhecimento, nessa busca do conhecimento espiritual, senhor Luiz? Ao que o senhor atribui isso? Olha só, veja, para buscar as coisas espirituais, ou melhor, vamos partir pelas coisas materiais, né? As coisas materiais, elas atendem os nossos sentidos. É fácil de identificar, né? As questões espirituais, nós estamos um tanto atrasados nessa sensibilidade, né? Porque nós precisamos nos conectar espiritualmente com a espiritualidade, mas ainda temos uma barreira, uma nebulosa entre nós, né? Em função do materialismo. As culturas que nós recebemos desde o nascimento, né, que a criança nasce, nós recebemos culturas materialistas, culturas horizontais, sempre visando o atendimento, a atender as demandas cesarianas aqui do mundo de César, né? As demandas espirituais, elas são pouco observadas, porque nós ainda estamos meio naquela de Tomé, né? Preciso ver para crer. Tipo uma falta de sensibilidade. Falta de sensibilidade. Por quê? Porque nós estamos, de certa forma, vinculados à razão, ao raciocínio. E isso, a razão, ela é muito pequena. A razão é muito curta. Nós temos, ao lado da razão, bem ampliada, a questão da intuição. A intuição é uma ação do próprio espírito, né, de nós que estamos encarnados. Mas a intuição, ela tem uma amplidão enorme. Só que para isso nós precisamos começar a estudar o que nós chamamos de ontologia, né? A biologia estuda o corpo, a ontologia estuda o ser, essa consciência que nós estamos falando. Então nós precisamos começar a pensar além do homem, né? A pensar como ser que nós somos. Isso a ontologia vai nos trazer informações, e o espiritismo, nesse sentido, ele é todo ontológico, né? É todo ontológico, a doutrina espírita. De formas que, então, para mim, o que explica, né, essa distância ainda é dos interesses imediatos, né? Porque parece que tudo que nós fazemos está ligado aos nossos interesses. Né? Aquilo que nós vamos fazer para o próximo, mas se ferir os nossos interesses, não, então não vou fazer. Não interessa, né? Então, mas a história da humanidade sempre foi assim, né?
buscar os interesses próprios, né? Então, de formas que, a meu ver, isso nos mostra essa mente fechada. E é um dos trabalhos do espiritismo cristão fazer com que a nossa mente se abra para essa ontologia, para o transcendente, que nós vamos ver isso em Jesus. Jesus, então, é o grande norte para todos nós sairmos dessa coisa assim bem horizontal para verticalizar a questão, né? Porque Jesus dá várias demonstrações. Por exemplo, a ressurreição dele, né? Que é o retorno, é o contrário, não é? Do que eles pensavam do Espírito vir para cá. Ele ressuscita mostrando a imortalidade do Espírito, a verdadeira vida. Isso é um convite para a nossa reflexão com relação à vida espiritual. Porque ele vai dizer para o Pilatos: meu reino não é deste mundo. E nós ficamos insistindo nos valores desse mundo como cristãos que somos, olha só. Pois é, o senhor está falando de Cristo, né? Aqui, ó, espiritismo cristão. Queria que o senhor falasse para as pessoas que não conhecem a doutrina espírita, enfim, ou que tem curiosidade, né? Eu fico com aquela... Até nesse sentido de desmistificar, né? Sim. Qual que é a conexão do Cristo com a doutrina? Eu poderia dizer, nesse momento, que espiritismo sem Jesus não é espiritismo. Né? Que toda a doutrina, todos os princípios que fundamentam, todos os pilares que fundamentam a doutrina espírita foram tirados do Evangelho. Na verdade, Kardec verificou as ideias que já existiam acerca desses pontos, né? Como a gente vê na questão número 1, que foi lida há pouco, né? Sobre Deus. A ideia de Deus sempre existiu. Só que com a doutrina espírita, né? E com o Evangelho, o Espiritismo estudando o Evangelho, nós vamos ficar com o Deus de Jesus e não com o Deus de Moisés. Né? Então um dia eu estava numa entrevista radiofônica, tinha um sacerdote, tinha um pastor, né? Ele disse: não, mas Deus é o mesmo. Eu disse: mas é claro que Deus é o mesmo, o problema é o conceito que você faz, é diferente, né? Para começar, com Moisés, Deus era nosso Senhor e nós éramos servos. Com Jesus, Deus é nosso Pai e nós somos filhos. Como filhos, somos herdeiros da casa do Pai. Muda tudo. Muda tudo. Porque, mas então eu quero estar com Deus. Nós estamos com Deus. Deus está aqui. Porque a terra faz parte do universo que é a casa de Deus. E Jesus vai falar sobre isso também, né? Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vou-lo teria dito. Ele vai falar isso. Muito né? claro. Muito claro. Né? Então, a doutrina espírita vê a casa de Deus como o universo e as moradas físicas, planetas, né? As moradas astrais, porque no plano espiritual cada um vive numa frequência vibratória com as suas moradas próprias, como aqui, né? E as moradas mentais, né? Então nós temos todas essas informações partindo de Jesus. Então Jesus é a grande comunicação, a grande conexão, né? Porque ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Meu Deus, isso está claro. Não tem outro caminho. Né? Nós poderemos ter vários mestres que ensinam, mas precisa coincidir com esse norte que Jesus nos dá. Exatamente. Né? Onde ele prega o amor, ele prega o perdão, ele prega a caridade. Né? E que isso vai, que a gente conversa muito, isso vai além de ser cristão, se considerar cristão. Né? Sim. Porque às vezes o cara nem é cristão, mas é mais cristão do que aquele que se considera cristão. Exatamente. Né? Tem muitos que se auto-intitulam e claro. não são. E vice-versa. Passa-se a observar que esse rótulo, né, esse dístico, ele não é o que vai dizer: você vai para um plano você tem melhor a carteirinha, ou não, eu sou cristão. Eu sou cristão, né? Ou está a questão de estar salvo, como muita gente fala, né? Como se alguém se perdesse. Ninguém vai se perder, né? Jesus mesmo disse:
nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Se né? perde, mas depois se acha. Mas perde uma encarnação, perde as grandes oportunidades. Momento, né? É o que o Espiritismo vai dizer, fora da caridade não há salvação. Salvação desse desencaminhamento, né? Mas não que o espírito vá se perder, né? Imagina, isso não... Na verdade, nós somos criados por Deus com o objetivo de um dia estarmos como espíritos puros, como Cristos, né? Pô, mas quem está me ouvindo pode dizer, mas esses caras são pretensiosos. Não nós espíritas, nós estamos falando da humanidade. Todos nós somos espíritos a caminho dessa evolução maior. Como Jesus também passou por esse processo, não na terra, porque a terra ele construiu. Quando a terra foi construída, Jesus já era um espírito puro. Ele foi o construtor do nosso planeta, que recebeu essa outorga de Deus, né? Como está lá em João capítulo 1, lá sobre a questão do verbo lá, né? Então, a gente vai observar como essa ligação com Jesus, não tem como não ter essa ligação. Qualquer, pode ser espírita, pode ser católico, protestante, seja o que for, sem Jesus não tem jeito. E estar com Jesus é fazer o bem. Até eu acho que foi ontem, eu ainda escutei uma frase que eu gostei: faça o bem que ele conhece o caminho de volta. Perfeito. Interessante essa expressão, né? Aí a gente faz a conexão com a lei de causa e efeito. Lei de causa e efeito, né? Isso. Faça o bem Isso que ele muda conhece tudo. o caminho de volta. Eu acho que se a nossa humanidade tivesse uma noção mais apurada do que... Antes de falar isso, eu recomendo um filme que tem no YouTube também, chamado Mundos Internos, Mundos Externos, que fala sobre os fractais e tal, é bem interessante. Mas eu acho que assim, se a humanidade tivesse um pouco mais de noção da lei de causa e efeito, nós viveríamos num planeta muito melhor, né? Sim. E a lei de causa e efeito, ela precisa ser bastante entendida, compreendida e lembrada. Porque pela lei de causa e efeito, cada ato que nós fizermos, cada pensamento, cada palavra, cada atitude, ela tem um produto. Ela vai gerar um produto. Né? E com isso nós vamos entender, com o processo reencarnatório, pela pluralidade das existências, na quantidade enorme que tivemos, e a lei de causa e efeito agindo nessas encarnações, com as nossas atitudes nem sempre muito dignas, nós vamos entender o que está acontecendo hoje. Né? Porque nós estamos diante, o mundo está diante das próprias semeaduras. Né? Aí nós vamos aprender que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Isso quer dizer o quê? Que precisamos olhar para as nossas sementes. Que tipo de sementes nós estamos semeando, né? A semeadura do bem, ela cabe em qualquer lugar, né? E a gente lembra da parábola do semeador, né? Jesus semeou em todos os lugares. Não importa se era pedregoso, se era onde tinha espinhos, ou, né? Ele simplesmente semeou. Ou seja, o bem pode e deve ser feito em qualquer lugar, em qualquer época. Só que as nossas intenções precisam acompanhar o bem que estamos fazendo. Ou seja, o amor que sentimos precisa estar revestindo aquela atitude material para que ela não venha atender apenas a demanda material. Porque, na verdade, diante dessas necessidades ou desses necessitados, a maior necessidade é a espiritual. Mas naquele momento é a necessidade física que está se pronunciando. Então, ao lado do atendimento dessa demanda material, que vá o nosso amor junto, né? Para que então também possa, essa alma que está ali reencarnada, possa aproveitar. Porque o plano espiritual também está pronto para ajudar aquele que quer ser ajudado. Né? Eu só queria fazer uma colocação. Nós falamos muito que Jesus é o caminho. E uma forma muito fácil de a gente entender como Jesus é o caminho é fazer uma analogia com aquela pessoa que nunca andou numa trilha, por exemplo, e tem um guia à frente que conhece a trilha. Você pisa onde? Onde o guia pisa. Jesus já pisou em todos os caminhos. Então,
através do Evangelho, nós sabemos quais os passos nós devemos dar. Então, aonde Jesus pisou, nós teremos que pisar para chegar até onde Ele está. Nesse sentido, Jesus é o caminho. Ele nos mostra que direção nós temos que tomar e que nós devemos imitá-lo, pisar onde Ele pisou, seguir os seus passos. É nesse sentido que Jesus é o caminho. Eu percebo assim que existe uma delegação de responsabilidade para Jesus, né? Digamos assim, né? Eu brinco até o perdão pirim pim pim, né? Até estive no Vaticano lá, tive essa oportunidade, foi muito legal visitar, né? Aí tem uma porta lá, daí o guia, foi uma visita guiada, é uma porta que abre a cada 25 anos, óbvio que hoje é uma tradição e tal, mas já nas épocas antigas, né? Diz que quando abria aquela porta, quem passava por ali tinha todos os seus pecados perdoados. Olha né? só, né? E aí, tipo assim, eu sinto um pouco que a humanidade vive um pouco isso, assim, de passar uma responsabilidade, de não ter uma responsabilidade sobre os seus atos, né? E quando a gente fala das coisas naturais, eu encaro a espiritualidade, apesar da gente... Nós vivemos a espiritualidade mais num plano físico, mas natural como é o nosso plano físico. Ou seja, se eu jogar isso aqui num rio, ele vai cair, ele vai estragar, porque não é a prova d'água, né? Se eu machuco algum amigo, ele vai machucar. Se eu cair e me ralar, eu vou me cortar, né? Tem consequências. E eu entendo muito que o plano espiritual é a mesma coisa, né? Tudo que a gente faz tem uma consequência, mas eu acho que falta muito essa consciência. As pessoas acham que não, amanhã é outro dia, né? E não tem problema, tá tudo certo. Para mim falta muito a consciência, a convicção da nossa natureza espiritual, né? Então nós temos que aprender a pensar como espíritos, atuar como espíritos, que eu entenda que nesse momento quem está falando aqui sou eu o espírito, através do corpo. Mas quando eu estiver fazendo outra coisa, eu preciso ver que coisa eu estou fazendo, porque quem vai estar fazendo é o espírito, que tenha resultados bons para ele, espírito. Nem sempre o que resulta de bom para mim como corpo não é benéfico para o espírito. Então eu estou trabalhando contra mim mesmo. Então essa consciência da nossa natureza espiritual, para mim, é fundamental, exatamente porque nós precisamos começar cada vez mais a atuar como espíritos, né? Então a convicção daquilo que nós somos, o que estamos fazendo na Terra, de onde viemos e para onde vamos, é fundamental. E a doutrina espírita dá essas explicações para todos nós, para que possamos entender a importância de nós como espíritos numa experiência terrena, como diz Teilhard de Chardin, né? Somos espíritos numa experiência terrena. Isso que é importante, que essa experiência terrena ela possa produzir frutos para essa evolução para o qual nós fomos criados e destinados, né? Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Evidentemente que Jesus coloca o sarrafo lá em cima, né? Como Deus, como modelo, né? Mas é que cada um faça de acordo com as suas possibilidades e com os talentos que tem, né? O momento. Só que muitas vezes nós achamos que o nosso talento é muito pequeno. Não, o fulano pode fazer, eu não. Aliás, cada um precisa até conhecer os seus talentos e aproveitar, né, para que esses talentos sejam apresentados nos seus comportamentos. Porque é no nosso comportamento que nós vamos demonstrar o nível que nós estamos, né, evolutivamente falando, e principalmente o nosso nível de amor, nosso nível de sentimento. Como é que isso está acontecendo? Que nível está? Nós ainda nos irritamos com facilidade, e quando nos irritamos com facilidade, o que pensamos da causa da irritação? Ou seja, muitas vezes uma pessoa que nos agrediu, nos atingiu, nos insultou, como é que nós agimos? Precisamos pensar que nesses momentos as reações estão prontas em nós, mas nós temos que ter domínio e não permitir que essas reações ocorram, que nós possamos ter tempo para pensar, né? E fazer com que as nossas ações elas possam ser proativas, porque as reações não são proativas, né? Mas as ações pensadas, né? Bem estudadas, pensando no tipo de semente que nós vamos estar semeando,
naturalmente que nós vamos estar, então, produzindo alguma coisa em espírito e verdade, agindo como homem, em qualquer situação, no trabalho. Eu gosto muito do exemplo do pedreiro, do homem que constrói o prédio, né? Ou dos pedreiros. Ele está construindo um prédio, está lidando com a massa puramente material. Mas ele está lidando só com a matéria? Não, ele tem ajudante, que é um espírito que está com ele também. Ele tem um engenheiro que organizou tudo aquilo ali. Enfim, ele tem a empresa em que ele está vinculado, né? Então ele está lidando com pessoas, além de estar construindo um prédio, né? Então, como é que ele lida com essas pessoas? Como é que ele lida com o tijolo, com a massa? Qual o sentimento? Qual o sentimento que ele carrega naquele momento, né? Até eu lembro de uma passagem, é tipo de uma metáfora, né? Onde consta de que um homem estava carregando pedras, né? Dia de sol quente, num carrinho e tal. Aí perguntaram o que ele estava fazendo, ele muito bravo. Não vê que eu estou carregando pedra? Aí perguntou para o outro, ele disse, eu estou ajudando a construir uma igreja. Olha a diferença. As pedras eram as mesmas, né? Então não é o que acontece conosco. O problema está naquilo que nós fazemos com o que acontece conosco, né? É aí que eu acho a diferença entre liberdade e livre-arbítrio, né? Você tem a liberdade para agir dessa ou daquela forma. Agora, o livre-arbítrio recomenda que você trabalhe com a responsabilidade desse livre-arbítrio que você tem, para você responder a essas situações de forma serena, de forma tranquila, e inclusive o peso do carrinho vai diminuir, né? Porque você está fazendo com amor aquela tarefa. Teve um amigo que esses dias publicou no Instagram uma pergunta, eu até respondi de uma forma sutil assim, né? Mas que eu acho que é o que paira muito na cabeça das pessoas, né? Os momentos que a gente vive, a gente realmente não entende, né? Mesmo nós que temos conhecimento, às vezes ficamos assim, meio pensando, meu Deus, né? Mas a nossa fé nos dá confiança e a gente tem o entendimento que está tudo dentro da regra, né? Tá tudo dentro do que está programado, né? Mas assim, pô, se Deus é bom, ainda ele coloca se Deus é bom, por que existe coisas ruins no mundo, né? Então eu acho que um pouco isso explica, né? Sobre a causa e efeito, né? As nossas escolhas, né? Acontece que Deus, na sua infinita misericórdia, ele coloca à nossa disposição elementos, né? Situações, circunstâncias. O que nós vamos fazer com elas vai ter os efeitos positivos ou negativos. Não foi Deus que fez essas situações caóticas que a gente vê hoje no nosso cenário. Isso aí, ao contrário, está manifestando a misericórdia de Deus, dando oportunidade para cada um refletir esses efeitos, essas consequências, para mudar o padrão mental, começar a pensar também nessa espiritualidade, começar a pensar em Jesus, né? Nas leis divinas, e com isso nós vamos entendendo que a misericórdia de Deus está presente, né? Então, mas isso faz parte de toda uma cultura. Mesmo nós reencarnacionistas, nós temos que demonstrar essa convicção nas situações da vida, né? Quando alguma coisa acontece de forma desagradável na nossa vida, entender que nós somos um espírito, que estamos reencarnados, que aquilo ali é produto de uma semeadura nova, nossa, né? Então nós com isso vamos entendendo cada vez mais essa divindade nesse nível de misericórdia, nesse nível de amor que Jesus nos colocou, né? E com isso as coisas vão acontecendo, eu diria assim, mais leves, né? A gente vai enfrentando as situações circunstanciadas da melhor forma possível, né? Acho que um ponto importante é entender o papel do nosso planeta também no universo, né, seu Luiz, né? Que é um planeta de provas e expiação, né? Um planeta de início de escola, né? Pois é. Assim. Esse é um ponto importante que você colocou, a questão a finalidade do nosso planeta, né? Então, o nosso planeta, ele tem características hospitalares, ele tem características de cárcere, né? E de escola, né?
Mas só que nesse processo de cárcere e de hospital, não deixa de ser de escola também, porque objetiva a terapia, o aprendizado daquele espírito que está ali reencarnado, né? Então, objetivando a questão, como você colocou, o planeta de expiações e provas, significa que nós saímos do mundo espiritual para cá para resolver nossas demandas espirituais. Mas em chegando aqui, gostamos demais das coisas daqui, né? Que é muito fácil, elas atendem os nossos sentidos, né? Que são 5, e nos deixamos entregar para esses prazeres sensoriais, né? Que ainda nos caracterizam. Então é muito importante, como você lembrou, o objetivo do planeta. Então nós temos o planeta Terra e, claro, no universo temos outros planetas. Então nós temos planetas primitivos, nós temos planetas iguais ao nosso aqui, de expiações e provas, temos planetas de regeneração, que é o próximo estágio da Terra, né? E depois planetas ditosos, celestes e divinos. Isso quer dizer o quê? Que nós temos na casa do Pai moradas as mais variadas, né? As mais variadas. Nós temos espíritos já gozando dessa coisa maior que é o amor divino. Ainda não purificados, porque o espírito puro ele já está acima desses planos. Mas imagina alguém que já está num planeta celeste ou divino, né? Planeta ditoso. Ali, nossa, a fraternidade, tudo que é almejado no programa de Jesus já está ocorrendo, né? Está implantado, né? Já está implantado, porque esse programa de Jesus ele é universal, né? Ele não é só para a Terra, né? É para onde estiver a necessidade desse programa ser apresentado, e a gente sabe que isso é geral, embora tenha planetas, como eu disse, que esse programa, como lembrou o nosso irmão Daniel, já está implantado, né, capitão? É. Então, e mostra isso tudo para mim, a misericórdia de Deus, né? Porque essa é a casa de Deus, é o universo com todas essas possibilidades existentes para seus filhos poderem avançar, né, nesse processo, caminhada, né? Nesse escalonamento evolutivo, né, para o qual nós fomos criados e já fadados a essa purificação, né? Perfeito. Nós não... quando Jesus disse sede perfeitos, ele colocou no imperativo. Ele não disse, olha, Anderson, se tu quiser, tu pode ser perfeito. Não. Sede perfeita, está no imperativo. Isso faz parte da lei divina. Todos nós vamos, um dia, isso vai demorar, porque nós ainda estamos talvez em meia caminhada, ou chegando nessa metade do caminho, né? Estamos bastante distante. Porém, o espírito chega a um momento que ele também tem saltos quânticos da sua evolução, né? Então a gente vê pelas narrativas, né, de André Luiz, lá de Emmanuel, pela Ivone Pereira, né? Os saltos que o André Luiz é um deles, né? Ele deu um salto quântico, né? O que ele era aqui e o que ele passou a ser depois, né? Maravilha. Então é importante que a gente tenha essa consciência e essa confiança, essa fé nesse Pai Criador misericordioso, né? Porque olha só, desculpa, capitão. Não, tranquilo. Porque olha só, ontem nós ainda comentamos um pouco sobre a questão da fé, né? O que é a fé? A fé, nós sabemos que tem espíritos que já reencarnaram tantas vezes e que hoje não precisam de muita cultura e apresentam uma fé incrível. Mas, em princípio, a fé, ela se baseia na convicção que você tem no princípio que você adota. Que princípio? Princípio da reencarnação, da evolução, princípio do amor divino. Então, a fé precisa estar, né, de certa forma, calcada nesse princípio. É aquela assinaturinha que você vai dar no cartório. É verdade e dou fé. Perfeito. Né? Porque você acredita naquilo. Você tem fé e confia, né? Porque fé demanda confiança. Então, nós fazermos essa assinatura, né? Essa rubrica moral na questão da fé, vai ser diante dos atos.
diante dos problemas. Que tipo de atitude eu vou ter diante de um problema? Onde é que está a minha confiança em Deus? Onde é que está a minha confiança na vida? Onde é que está a minha confiança em Jesus? E assim por diante. Eu acho que isso é igual musculação, né? Você tem que exercitar todos os dias. Todos os dias, é verdade, todos os dias. Seu Luiz, nós vamos encerrar hoje por aqui. Eu acho que já tem bastante conteúdo, né? Acho que foi muito legal. E a gente pretende estar fazendo vários aí, aprofundando alguns assuntos, né? Acho que a gente conseguiu trazer uma abrangência bacana, né? Nós vamos estar sempre à disposição, Anderson. Muito bom, né? muito bom. Sem dúvida. Porque eu até esqueci. Deixa uma dica, seu Luiz, um livro para quem não conhece nada de espiritismo aí, que quiser ler para começar a ter conhecimento aí. Deixa uma dica. Na verdade, o fundamental é o Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos. Esse é o fundamental, essas perguntas e respostas. Isso que aí. Pode ser coadjuvado pelo Evangelho. E né? você não precisa ler na sequência, você pode Não, aleatoriamente não, abrir. aleatoriamente. Ou ver no índice o que te interessa. Que chama né? atenção. Não adianta olhar no fim para ver o que acontece com o mocinho. Não é assim, né? Então tá. Então, mas o que eu queria também, eu estava para dizer isso no início, acabei não dizendo. A gratidão nossa a você, aqui a equipe da Oncoteia, né? E por essa abertura que estão nos dando, né, capitão? Sim. Que nós chamamos de portal. Isso aqui é um portal. Maravilha. E podemos ter certeza que a espiritualidade de luz está conosco, está dando essa cobertura, Suporte. está aplaudindo essa ideia e vamos ter mais trabalhos, né? E estamos à disposição para isso. E como eu falei no Chico Xavier, eu tenho assim uma convicção, uma certeza de que a equipe dele está por trás disso aqui. Que assim seja. Que assim seja, né? Então, nossa gratidão a Deus, nossa gratidão a Jesus, né? Por mais esta oportunidade, meu Deus, eu não tenho palavras assim para mostrar a minha alegria, a minha gratidão, né? Sobre o senhor falou agora por último, nós sabemos que o que aqui nós planejamos, antes já estava planejado no plano espiritual. Lá já existia os planos já prontos. É verdade. Então tá, muito obrigado, meus irmãos que estiveram conosco, né? Nos encontramos num próximo Espiritismo Cristão. Até lá.